Boa tarde, Marco Túlio. Tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? Tudo jóia. Boa tarde a todos que estão online e ao vivo conosco. Para você que vai assistir essa gravação posteriormente, a gravação dela, né? Seja bem-vindo, obrigado pela sua participação e pela sua contribuição. É muito bom saber que o que nós temos feito aqui tem agregado bastante ao negócio de vocês. Hoje a gente tem uma live também, como acontece todas as quartas-feiras, às 16 horas, horário de Brasília. Nós temos o Adaptive Pets ao vivo e hoje nós vamos compartilhar com vocês um assunto importante é, que diz respeito ao fechamento de caixa, né? Quais são as boas práticas que nós precisamos ter para realizar um fechamento de caixa de forma assertiva, de forma correta. Inclusive, o Marco Túlio tem um material para compartilhar com vocês ao final. Vou pedir que vocês fiquem até o final. Só que antes disso, vou pedir que você pratique os 3 Cs, como sempre fazemos, né? Curtir, compartilhar e comentar essa live. Pedir que você curta essa live, que você compartilhe ela com a sua rede de contatos, é só pegar o link e compartilhar, e que você deixe um comentário. Inclusive, a sua dúvida pode ser deixada em forma de comentário, porque ao final nós abrimos um espaço para perguntas e respostas, no qual o Marco Túlio vai poder esclarecer sua dúvida ao vivo, tá bom? E não se esqueça, se você ainda não assina o nosso canal, vou pedir que você assine, clique no sininho para que você ative as notificações. Significa o quê? Que você vai ser avisado com antecedência de novos conteúdos que nós postamos por aqui, não apenas das nossas lives, mas conteúdos que nós postamos no Facebook também. Então faça isso, assine o nosso canal, ative as notificações clicando no sininho e não se esqueça de praticar os 3 Cs: curtir, compartilhar e comentar, porque a sua interação ajuda o algoritmo a poder compartilhar o nosso conteúdo com mais pessoas e dessa forma mais negócios serão impactados por aquilo que nós fazemos aqui. Eu quero deixar o Marco Túlio à vontade. Marco Túlio, fica à vontade para poder compartilhar o conteúdo. Você que está nos assistindo agora ao vivo, você tem a oportunidade de deixar a sua dúvida em forma de comentário e no final a gente volta para esclarecer ela ao vivo, tá bom? E pedimos que você depois também compartilhe esse conteúdo com a sua rede de contatos, porque tenho certeza que vai ser muito bom para que todos saibam e todos fiquem também sabendo desse conteúdo que nós iremos compartilhar aqui. Não se esqueça, no final a gente tem algo para compartilhar com vocês que vale muito a pena você ficar até o final. Marco, fica à vontade, eu vou ficar no backstage aqui e se precisar de alguma coisa é só me chamar. Beleza, Douglas, obrigado. Vamos lá então. Boa transmissão. Obrigado. Pessoal, boa tarde. O tema hoje está escrito fechamento de caixa, né? Então já deixa eu esclarecer um negócio aqui. Fechamento no sistema acontece lá na pista ou lá na loja de conveniência. Quando você clica lá fechar o caixa, né, o atendente fecha o caixa. Acontece nesse momento, né, onde sai o relatório lá da impressora e ali fechou o caixa. Hoje o que eu vou fazer é explicar como confirma esse caixa. Então, como confere o caixa, tá? Então, o tema hoje é esse. Eu preparei um material aqui que é um checklist do que a gente costuma passar no treinamento, do que precisa ser conferido, e também como se trata de um webinar, né, que é mais uma apresentação em si da funcionalidade, não é um treinamento de fato. Eu vou falar sobre algumas possibilidades de automação dentro dessas funções, né? Dentro do movimento do caixa, o que a gente pode automatizar, né? O que a gente pode melhorar na operação. Então eu vou expor alguns cenários, uns possíveis cenários, que para muita gente talvez vai ser básico, para outros vai ser algo que é quase que inimaginável colocar essas automações. E eu vou então citar alguns casos para a gente para eu tentar falar com a maior parte do público aqui, tá? Então, vamos lá. Compartilhando a minha tela, só um momentinho. Então, vamos lá. Esse aqui, eu preparei esse checklist. Ao final, vou disponibilizar ele para vocês imprimir, fazer o que achar melhor dele. E eu preparei porque ele vai ser o guia durante esse webinar. Eu achei interessante fazer isso aqui, porque nele já está uma rotina de um fechamento de caixa e que a pessoa que confere o caixa poderia usar, por exemplo, isso aqui para saber se conferiu tudo. Uma pessoa talvez novata na empresa, que não está acostumada a fechar o caixa, né, a confirmar o caixa, a conferir ele, pode usar um tipo de material desse aqui. Então eu escrevi ele aqui hoje na parte da tarde. Se ficar faltando alguma coisa, é um documento que vocês podem complementar e cada empresa tem sua particularidade que poderia também fazer isso, joia?
Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, no sistema, onde que fica o fechamento de caixa? Ele fica aqui. Movimento de venda do terminal. Aqui mostra os caixas, que pode ser separado por turno, por operador, e mostra de acordo com o filtro que a gente pesquisar. Nesse caso, está pesquisando os caixas ainda não confirmados. E qual que é o impacto de um caixa dentro de um sistema? Porque o sistema ele existe para traduzir o que acontece lá na pista para o computador, certo? De uma maneira mais automática possível. Então ele vai traduzir as vendas em recebimentos, como se fosse uma grande planilha de Excel, que ele vai acontecendo a partir do momento que emite o cupom fiscal. E o caixa, ele é o responsável por alimentar a entrada de dinheiro na operação e a saída de mercadoria da operação. Então, ele é como se fosse o coração de fato ali da loja de conveniência, do posto, e por isso que ele tem que ser conferido. Porque lá na hora de emitir o cupom fiscal, muitas vezes quem faz isso é o operador de caixa ou é o próprio frentista e está passivo de erro, né? Então precisa de ser conferido. E como que o sistema age com isso, com a venda? Vamos começar por aí, antes de falar de uma confirmação de caixa. Toda vez que emite um cupom fiscal, o cupom vai ficar nessa situação aqui, que é rascunho. O que quer dizer? Que o meu caixa ainda está em aberto, eu não conferi ele, portanto, a situação dele aqui é rascunho. Depois que a gente acabar a conferência do caixa, ele vai passar da situação rascunho para aberto. Por isso que é importante ter uma rotina diária, logo cedo pela manhã, a primeira coisa que tem que fazer é entrar no sistema e confirmar os caixas do dia de ontem, por exemplo. É um cenário muito comum. E se eu deixar para fazer isso daqui 2, 3 dias, esse título aqui do cartão de crédito, por exemplo, essa venda vai estar em rascunho ainda. E imagina a venda que eu fiz no débito, que cai no D mais um. Então, o sistema que estava em rascunho, mas o dinheiro já entrou na conta, então tem um impacto em toda a operação. Por isso que o cenário ideal é fecha o caixa no máximo amanhã pela manhã. No final de semana, beleza, você fecha na segunda-feira. Mas no dia a dia, se você demorar 2 dias, o sua venda no débito vai ter um impacto por conta disso, por exemplo. Então, o primeiro ponto de atenção é esse. O comportamento do sistema é sempre assim. Enquanto o caixa não foi conferido, não foi confirmado, a venda vai ficar na situação rascunho, beleza? Então vamos pegar um caixa aqui para olhar e vamos seguir o checklist, tá? Primeira coisa que a gente vai olhar então. Todas as vendas foram finalizadas, nenhuma venda ficou em aberto ou em espera. O que quer dizer essa informação aqui? Lá no meu PDV, eu tenho que emitir o cupom fiscal de todos os abastecimentos ou emitir o cupom fiscal de todas as vendas que acontecem na pista. Nesse instante, né, no momento que eu vou fechar meu caixa, eu não posso ter nenhum cupom fiscal em aberto lá e nenhum abastecimento que aconteceu sem que tenha uma emissão de cupom fiscal vinculada a ele. Por quê? Porque é na emissão de cupom fiscal que a gente sabe que o dinheiro entrou e sabe como que ele entrou. Se ele entrou no dinheiro, se ele entrou no cartão, se ele entrou na venda a prazo. Então a primeira coisa é conferir isso. Se não tem nenhuma venda em aberto, né? Por exemplo, se a Cefaz estava com problema no dia de ontem, a venda ficou lá travada, não emitiu, ou deu uma rejeição, vamos supor que estava com problema no cadastro. Deu uma rejeição lá no produto da conveniência. E então a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar isso. Vou mostrar como que a gente olha isso. Só que vocês têm que entender a importância disso, beleza? Aí o sistema vai ter algumas travas aqui. Então, algumas automações que a gente pode fazer, por exemplo, é de não deixar o operador de caixa fechar o caixa com a venda travada. Ou fechar o caixa com o abastecimento em aberto. Isso é uma trava do sistema que, assim, sempre tem que ser conferido essa questão da venda. Como que pode ser feita essa conferência? Tem algumas maneiras. Tem esse relatório aqui de venda pendente por atendente no período, que é um relatório. Eu, particularmente, eu acho o jeito mais rápido, mais fácil, dentro do Adaptive Everywhere. O Adaptive Everywhere é o que abre junto com o sistema. Muita gente tem isso aqui no celular, por exemplo, que são os dashboards da operação em si. Deixa eu... Acho que eu já estava com ele aberto. Espera que eu estava aberto no meu navegador. Só um instante. Vou na senha aqui.
Esse aqui é o painel que ele vai aberto todos os dias, junto com o sistema. Não sei se todo mundo tem conhecimento disso, mas vocês conseguem acessar isso aqui pelo navegador também. Então, colocar na televisão, por exemplo, só abrindo um parênteses aqui. Esse painel aqui, ele vai mostrar aqui volume de abastecimento pendente. O padrão dele é mostrar o dia atual. Então, ele está me mostrando o dia 18 porque eu acabei de abrir. Então, uma coisa que eu poderia fazer seria verificar a venda do dia de ontem. Eu colocaria 17/6. E aí ele me traria se teve algum abastecimento que não foi baixado no dia de ontem. Então, é uma maneira de conferir também, além do relatório. Eu recomendo o Adaptive Everywhere porque tem mais informações lá e ele já vai estar aberto junto com o sistema. Beleza? Então, vamos voltar para o checklist. Deixa eu abrir aqui. Ó, nenhuma venda ficou em aberto? Beleza. Então, a gente confere as duas coisas que foi realizada. Agora, a gente vai olhar para os recebimentos do sistema. Então, a primeira coisa que eu posso conferir é o recebimento em dinheiro. Isso aqui não precisa ser uma regra de seguir essa ordem aqui. Muitas vezes eu vejo o pessoal começando de trás para frente, começando da venda a prazo, pelos voucher, Pix, cartão, e depois que sobrar, a gente confere se sobrou de fato aquele dinheiro. Então vamos entender como funciona todos esses recebimentos aqui, que dá para fazer isso tudo de uma vez só, né? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Vamos entender então o sistema. Do lado direito ele mostra a entrada, ou seja, o que recebemos de dinheiro. Do lado esquerdo é a saída de mercadoria, né? O que vendeu, tanto em produto não combustível quanto em combustível. A gente vai ter uma soma no final. Eu vou comparar então a entrada com a venda, né, com a saída. Um menos o outro vai me dar se está sobrando ou se está faltando dinheiro do meu caixa. Então aqui é a prévia. Aí vamos entender ponto a ponto então. Espécie física é o dinheiro que a gente conta. Normalmente esse dinheiro aqui, do espécie física, ele é lançado pelo funcionário do escritório e depois que ele já está com o dinheiro na mão dele. Então, ele vai pegar, vai somar quanto que tem lá do final do caixa, vem aqui dentro de espécie e lança a espécie aqui como um dinheiro no caixa administrativo, aqui, ó, nessa conta financeira. Então, beleza, os 110. Lançou aqui esse dinheiro, vai aparecer aqui então dentro de espécie física. Aí a gente vai somar então espécie física com a sangria para saber quanto de espécie mesmo que essa pessoa recebeu durante o dia. Se a gente olhar, as sangrias vão ficar todas aqui, ó. Vai ter uma soma de sangria. Aqui também tem como colocar uma automação para o sistema exigir sangria automática. Por exemplo, na hora que atingir R$ 1.000, R$ 800, o sistema vai travar, né, a venda daquele cupom fiscal que a pessoa está tentando fazer e vai falar: eu preciso que você faça a sangria desse dinheiro. Aí ela faz a sangria, entrega lá para o caixa e a vida que segue, né? Mas aí tem um ponto também importante. A gente tem como automatizar o lançamento dessa sangria quando tem cofre eletrônico no posto. Aqueles cofres que aquelas empresas de coleta de valor fornecem. Aí, obviamente, tem que contratar uma empresa dessa, né? Vou citar algumas: Protege, Brinks, Prosegur, essas empresas de coleta. Então, na prática, é bem simples o funcionamento. Eles vão deixar um cofre lá no posto e cada frentista ou cada operador de caixa vai ter um usuário naquele cofre. Então vamos supor, estou com R$ 500 aqui na minha mão, sou um frentista. Vou lá no cofre, coloco meu usuário e coloco o dinheiro lá. O cofre conta o dinheiro, registra aquele montante lá, né? Então agora tem um valor lá dentro dele. E ele vai estar integrado com o sistema no seguinte sentido: a gente vai vincular esse usuário do cofre com o usuário do sistema. E aí a gente já lança essa sangria automática. Então, é uma maneira de automatizar e de tirar da responsabilidade do operador de caixa a necessidade dele contar esse dinheiro, entendeu? Ou de não ter que, por exemplo, receber cédula falsa. Então, é uma série de benefícios que eles têm em relação a isso. Mas aqui, para a gente do sistema e para a pessoa que vai conferir o caixa, tem esse benefício quando está integrado com o cofre. Se não tiver integrado com o cofre, vai ser os lançamentos que foi acontecendo durante o dia. Então, ela foi entregando lá no caixa, lá, né, colocando lá no cofre de maneira parcial, até totalizar algum valor. Então, esse valor total que ela foi entregando durante o dia vai estar aqui
em sangria, e o valor restante, que ela entregou só no finalzinho do dia, vai estar aqui. E aqui também eu dou uma outra dica, que eu vejo que tem um pessoal que faz isso. É, vamos lá, meu fone tinha desligado. O que que acontece? Tem um pessoal que usa para fazer lançamento da espécie física aqui no final do dia, certo? Deixa eu retomar aqui. Beleza. A sangria. Ah, lembrei. Relatório de conferência de caixa impresso lá no PDV. Tem gente que tira essa permissão lá do usuário na hora de fechar esse caixa. Para que que eles fazem isso? Vamos supor que a pessoa contou lá que tinha o relatório do caixa, deu que ela tem que entregar lá pro chefe de pista R$ 200, mas ela conta o dinheiro na mão dela e tá com 220. Aí o que que ela faz? Ela entrega só os 200, porque aí o caixa dela não vai ter sobra nem falta e vai bater certinho. Então, quando a gente coloca essas automações aqui de lançar a sangria automática, ou até mesmo sem ela, vocês podem tirar essa permissão da pessoa saber quanto que ela tem que entregar. Ela não sabendo quando ela tem que entregar, ela vai entregar tudo. Então o conferente de caixa vai contar e vai lançar no final aqui a sangria. Lançou, né, essa última sangria no final do dia, R$ 110 final que ela te entregou, a gente vai conferir para ver se de fato sobrou alguma coisa ou se faltou. E depois a gente vai tratar isso como um rateio ali. E aí vamos seguir então aquele checklist. Primeira coisa que a gente pode conferir é o dinheiro, mas eu posso começar de trás para frente então. Vamos fazer dessa maneira. Eu venho cá e faço o filtro. Então, eu venho na aba recebimento e faço o filtro aqui de venda a prazo, por exemplo. Não, peraí. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Venda a prazo. Eu vou ter lá as notinhas, então, que foi assinado, né? O famoso fiado. E vou marcando ela. Vou conferindo, ver se a assinatura tá válida e vou marcando aqui. Aí, uma dica. Botão espaço, setinha para baixo. Então, ó, vou marcando o que eu já acabei de conferir. Então, vou marcar tudo aqui, que eu conferi todas as vendas a prazo. Tem uma automação também que a gente pode colocar aqui, que é em relação à assinatura digital no PDV móvel. Que é na hora que acaba todas as vendas no PDV móvel, a pessoa assinar na tela do terminal. E aí eu tenho como enxergar essa assinatura dentro da própria venda. Então eu venho aqui, assinatura eletrônica, e aí vai mostrar a imagem da assinatura aqui. Não preciso ficar olhando uma por uma, mas se precisar de consultar, vai ter como enxergar isso. Então, a gente vai olhar todas as formas de recebimento. Então, vamos lá no checklist. Venda a prazo, vale, Pix, cartão de crédito, débito. E tudo isso a gente vai fazendo com os filtros. Ó, a gente vai fazendo com os filtros aqui, ó. Então, eu posso deixar só o dinheiro, só o Pix. Aí, vou deixar o cartão por último porque tem um motivo. Então, vamos conferir Pix. O Pix aqui vai ter vindo direto da automação lá do Pix Adaptive. Então, esses valores aqui de NSU, aqui ó, o NSU, ele é único por transação. Os dados aqui, eu sei que ele é válido, então eu sei que foi emitido lá no cupom. Uma outra dica também, sempre observa aqui no finalzinho essa flag aqui, se foi automático ou não. O que que quer dizer se esse recebimento foi feito de maneira automática ou não? Se um outro operador aqui no retaguarda acessar esse caixa e alterar essa informação, então, eu posso vir e cancelar um recebimento. Óbvio que tem permissões que bloqueiam isso, mas eu vim aqui e troquei. E agora ele não é mais. Vou trocar essa venda que ela considera que ela foi errada, não foi Pix. Vou lançar ela em cartão, por exemplo. Ou qualquer outro exemplo, né? Eu posso trocar de dinheiro para cartão. Então, tudo que eu manipular aqui, né, nessa venda vai ser manipulado no caixa também. Mas aqui no finalzinho não tem como eu marcar essa flag automática manualmente. Necessariamente tudo que está marcado como automático é que veio da pista. Então é uma dica que eu dou. Se quiser saber se o caixa teve algum tipo de manipulação aqui no retaguarda para fazer ele bater, vai lá e olha se aquela flag do automático ali está marcado. Se tiver marcado é porque veio da pista, então não foi ninguém no retaguarda que mexeu naquela venda ali. Aí as permissões que o sistema controla por exemplo, eu não posso travar aqui e não permitir a ninguém vir aqui trocar um recebimento de uma venda.
Pois bem, seguindo aqui, a gente vai fazer as conferências então de Pix, de dinheiro. Aí tem as vendas no cartão frota, que eu vou passando uma por uma e vou conferindo. E do mesmo jeito, vou marcando aqui. E vai ter os cartões. Então, antes de chegar no dinheiro, a gente vai ter os cartões. Então, eu marco aqui os cartões que eu quero enxergar. E aqui vai uma automação do sistema, que é a flag conciliado. Para que serve essa flag aqui? Ela só vai ter uma marcação dentro dela se tiver chegado o arquivo da Stone e tiver processado, ou da Cielo ou da rede, que é a conciliação de venda. Então, diariamente vai chegar um arquivo lá da Stone. Chega bem cedinho, 7, 8 horas da manhã, depende da adquirência, mas chega bem cedo, normalmente antes da pessoa que fecha o caixa chegar na empresa. E aí a gente vai validar se tudo que vendeu no dia de ontem chegou nesse arquivo. E vai conferir, além dessa quantidade de venda, se a taxa que estava cadastrada no sistema chegou exatamente igual nesse arquivo lá da Stone. Se a data de vencimento é igual. A gente vai conferir para ver se a taxa não aumentou de um dia para o outro, para ver se não ficou, se eles não vão atrasar o pagamento. Isso no débito tem uma relevância bacana, mas no crédito é ainda mais relevante a gente fazer essa conferência no D mais um. Por quê? Vamos supor que se trabalhe no jeito mais manual possível, lá na máquina POS. Se você deixa chegar o dia de receber essas vendas no crédito para conferir se o sistema estava baixado corretamente, às vezes você tem que voltar lá no caixa para corrigir uma venda. Vamos supor que você percebeu que sua taxa aumentou. Vamos supor que você percebeu que o frentista baixou o cartão na bandeira errada. E acontece quando você trabalha com POS manual. Nesse dia, você vai ter que alterar o caixa, então. Então, vamos supor que ele baixou lá no Mastercard, mas era Visa. Ou vamos supor que era uma venda no débito, ele baixou como crédito, ou ao contrário. Você percebe esse problema somente no dia de receber, o caixa lá de 30 dias atrás já está fechado. Aí você tem que ir lá desconfirmar ele. Ou seja, é um retrabalho desnecessário, visto que a gente pode todos os dias receber esse arquivo e conferir isso para você. E tem alguns pontos importantes que, para essa conferência ela ser mais automática possível, é importante o sistema estar bem alimentado lá na pista. Então, na hora de fechar o caixa, é necessário observar o seguinte aqui, ó. Esses dados de NSU e os dados de bandeira. Quando a gente trabalha com TF ou com PDV móvel, esses valores aqui vai estar desse jeito aqui, um valor bem grande. Dificilmente, se eu depender de alguma pessoa digitar isso, ela vai digitar certinho todas as vendas. Ó, então, isso aqui é o que a gente registrou lá na venda. Quando chega o arquivo, a gente valida por ONSU também. Então, valida tudo: valor recebido, valor líquido, bruto, taxa, data de vencimento. Se tiver tudo ok, aí o próprio sistema marca com a flag conciliado aqui. Então, você não precisa de preocupar com ela. E se alguém tiver baixado manualmente um cartão, às vezes acontece. Às vezes precisou de usar a máquina do POS manualmente, porque caiu a internet do posto, por exemplo. E aí, nesse caso, o frentista ou o operador do caixa baixou o manual. Aí você vai perceber que essa flag aqui não vai estar marcada. Então você tem que conferir lá no comprovante do cartão se de fato esse cartão aqui foi baixado certinho. Então vai ter lá a bandeira dele, o valor dele e o NSU dele também é muito importante lançar nesses casos, tá? Para o sistema conciliar ele automaticamente. Então, por isso que eu deixei o cartão aqui em penúltimo lugar, porque a gente pode ter essa automação no fechamento de caixa que já agiliza muito, porque aí você tem que preocupar só com o restante. Beleza, então eu conferi venda a prazo, conferi os voucher, ticket, né? Todas as formas de recebimento que não é dinheiro nem cartão e Pix. Aí sobrou dinheiro. Aí sim, agora eu sei que esse dinheiro tem que estar na minha mão. Então como que a gente confere isso? Assim que eu marquei dinheiro, vocês vão perceber o seguinte: aqui está o valor da venda total e o troco. Ou seja, é isso aqui menos o troco que tem que estar na minha mão. Obviamente, se ele não tiver usado parte desse dinheiro aqui para pagar uma despesa na pista. Então tem que ficar esperto com isso. Se ele tiver pagado uma despesa lá no momento durante o dia dele, ele tem que ter lançado isso no PDV e aí depois você tem que fazer a confirmação dessa despesa aqui na própria tela do fechamento de caixa. Se por um acaso
ele usou o dinheiro para pagar a despesa, mas eles não têm permissão para lançar essa despesa na pista, é necessário vir aqui dentro no movimento numerário e lançar essa despesa. Por quê? Porque ela vai justificar a não entrega desse valor para a pessoa no final do dia. Então, é importante ter esse ponto de vista sempre. O recebimento menos o troco é o valor que você tem que ter em mão. Mas se não tiver igual, é porque talvez pagou a despesa ou porque talvez baixou alguma venda errada. Baixou alguma venda que foi em cartão em dinheiro. Aí é uma grande função do PDV móvel ou do TEF nesse caso aqui, porque se a gente estiver usando PDV móvel ou TEF, esse tipo de situação fica muito mais raro de acontecer, ele baixar uma venda que foi em cartão na forma de dinheiro. Então, você chegou para fechar o caixa. Vamos lá, vamos voltar no checklist aqui, ó. Fechou para fechar o caixa. Posso fazer de trás para frente para trás, mas eu tenho que conferir os recebimentos. Então vamos lá, venda a prazo. Todas as vendas a prazo estão devidamente registradas com o cliente. Isso aqui o sistema vai travar a necessidade de ter cliente na venda a prazo. É uma trava do sistema, mas é importante conferir, né? Se todos os clientes estão certinho. Vale, mesma coisa. Confiro se está baixado certinho e vinculado os vales certinho. Pix. O Pix, eu tenho até uma live gravada sobre ele, que eu preciso conferir se o dinheiro entrou na conta, né? Então, recomendo vocês darem uma olhada aí, eu acho que foi semana retrasada, mostra o fluxo completinho do Pix, que aí você precisa acessar a conta lá da Adaptive, clicar para importar o extrato e o sistema validar se o dinheiro entrou na conta do Pix. Cartão de débito e crédito. Aí é o que eu acabei de falar. Quanto mais automação a gente tiver nos cartões de débito e crédito, vai facilitar todo o restante. Porque se eu estiver usando TEF ou um PDV móvel nos cartões, a chance de uma pessoa baixar a venda errado vai ficar muito menor. Ela pode se esforçar para fazer isso, né? Ou ter acontecido algum problema que não está no controle da gente. A questão da internet é um deles. Porque o PDV móvel TEF só vai funcionar com acesso à internet. Então, se você precisou de usar o 3G, por exemplo, numa maquininha, aí nesse caso a pessoa vai ter que baixar manualmente. Mas assim, ó, a gente colocou as automações aqui. A venda em dinheiro, então, tem que ser conferida. Então, voltando para a venda em dinheiro, eu vou fazer isso aqui menos o troco. E aí a gente vai ter o valor que deveria ter sido entregue durante o dia. O que, que a gente faz? A gente soma a sangria com o valor de espécie e compara com o valor das vendas, né? Então, o de cá com o de cá. E aí eu vou mostrar se teve uma falta ou se teve uma sobra. Nesse caso, ó, mesmo lançando a espécie que a pessoa me entregou no final do dia, e mesmo somando com a sangria que ela foi fazendo durante o dia, ficou faltando ela me entregar essa quantidade aqui de dinheiro. Talvez isso aqui está faltando hoje porque sobrou no dia de ontem, porque ela baixou alguma venda errada, não dá para a gente saber o motivo dessa falta aqui. Está faltando porque de fato o cliente não pagou e vai pagar no outro dia. Acontece todo tipo de situação. Mas aí é importante então estar registrado isso no relatório que vocês costumam imprimir para a pessoa assinar, tá? Então, faltou aqui, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer o rateio disso. Mas vamos lá então, vamos voltar para o checklist aqui para a gente não esquecer nenhum pontinho. Faça a conferência. Foi registrado sangria com motivo? O motivo aqui, você pode colocar ou não, tá? Mas a gente tem que conferir se todas as sangrias foram registradas durante o dia. Então, uma automação que a gente pode colocar aqui é a exigência da sangria, que eu já comentei. Então, exigir sangria de tempo em tempo. Suprimento é no começo do dia, normalmente, que a gente pede para lançar. Então, tem que conferir se a pessoa lançou esse suprimento. Por isso está o checklist aqui. Se ela lançou ou não. Tem que conferir. Aonde confere isso? Dentro da tela de movimento numerário. Houve cancelamento de documento. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Quando a gente vem aqui dentro de recebimento, o natural do sistema é abrir com a flag. Deixa eu tirar o dinheiro aqui. Ó, quando abrir essa tela de recebimento, ele já vem marcado como cancelado unchecked. Deixa eu explicar isso aqui. Ó. Aqui no finalzinho, a gente tem uma coluna mostrando se a venda foi cancelada ou não. Por padrão, ele já vai trazer aqui. Por quê? Porque ele vai trazer nessa tela somente as vendas que de fato estão autorizadas. Ele não tem que preocupar com venda que foi cancelada. Mas se eu quiser olhar as vendas canceladas
e tentar olhar quem que cancelou a venda, o motivo do cancelamento, aí eu faço isso. Eu desmarco aqui e marco para olhar as vendas canceladas. Beleza? Então, só explicando essa parte. Voltando aqui, então, para o documento. Houve cancelamento? Tá registrado certinho? Muito importante também, tem muita gente que bloqueia a possibilidade de o operador de caixa fazer cancelamento de venda com o usuário dele e coloca algum outro usuário para ter essa permissão. Como que faz isso? Vou deixar aberto aqui também para explicar. Você vai abrir o controle de acesso. Aqui dentro do controle de acesso, você vai localizar o grupo de frentista. E aí tem que avaliar se vocês trabalham por grupo ou se por usuário. Aí depende do jeito que cada empresa trabalha. Mas via de regra, você vai ter o grupo de caixa. Porque é uma recomendação também. Sempre trabalhe com grupos. Porque se mandar alguém embora, se contratar alguém, você vai lá e coloca naquele grupo e não tem que ficar preocupando com a regra individual de cada um. Então você vem aqui dentro do operador de caixa, automação, abre aqui as permissões. Aí você vai ter todas as permissões do caixa. Aí como que é a maneira assim mais tranquila de usar? Você pesquisa aqui pela permissão que você quer bloquear. Então você tem cancelamento de venda, ou cancelamento de item, venda de combustível, venda de produto, venda de serviços, venda em aberto. Então dá para restringir todo tipo de situação aqui, certo? Então eu recomendo dar uma passada aqui. Tem muita gente que tem curiosidade, por exemplo, aquela que eu falei lá no comecinho. Eu quero tirar a possibilidade do pessoal saber quanto tem que entregar de dinheiro no final do dia. É o relatório do caixa. Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Aqui, ó. Relatório de venda, relatório gerencial. Então eu desmarco essas funções, quer ver, ó? Aqui está liberado no meu caixa. Eu venho aqui e bloqueio. Então bloqueio para os operadores ver aqui e vou lá no grupo de chefe de pista e permito só o chefe de pista ver então isso, ou só do gerente ver as informações do caixa. E aí tem outra situação também. Você fala assim: "Ah, mas o fulano vai cobrir férias do ciclano. Eu tenho que liberar para ele essa função". Então a recomendação que eu dou é quando liberar, coloca o fim de validade aqui. Então, no dia que ele vai deixar de exercer essa função, para ficar sempre com controle de acesso em dia, tá? Para não ter risco de deixar uma pessoa liberada sem ter necessidade, ou um grupo liberado sem ter necessidade. Então, é assim que funciona esse controle de acesso. Então, beleza. Voltando aqui pro checklist. Então, eu confiro as vendas canceladas, se teve alguma coisa que eu tenho que preocupar, se teve alguma forma de pagamento feita sem autorização, isso aqui é mais tranquilo. Outro ponto também, dentro do movimento, é importante olhar aferições, que eu esqueci de colocar lá. Então, dentro do movimento do caixa, eu venho aqui em aferição e olho os usuários de aferição, quantidade de aferição que teve. Vai ficar tudo aqui registrado certinho. Recomendo sempre acompanhar isso aqui também. A gente pode travar lá dentro daquelas permissões a questão do usuário. Outra coisa também que eu acabei esquecendo de colocar no checklist. Aqui a gente vai ter o comparativo de encerrante final e inicial de cada bico com o encerrante da bomba também, para ser comparado e ter o total de venda por bico, para saber se quantidade de litro vendido e a quantidade total de venda que teve de combustível aqui dentro do caixa. Então, beleza, vamos voltar para o checklist. Relatório, isso aqui é opcional. Emitir o relatório e fazer a assinatura dele, né, e fazer as comparações. Onde que emite o relatório? Aqui em cima. Você vai fazer aqui ações, imprimir. Você vai gerar o relatório desse caixa e vai ter todo o resumo do que a gente acabou de fazer. Vai ter tudo listado. Vai ter o resumo de entrada e de saída. Aqui, ó. O resumo de entrada e de saída. Com um resultado aqui, se teve falta, se teve sobra de caixa. Então, é mais uma maneira, vamos falar assim, mais visual de enxergar a movimentação do caixa, porque não precisa nem de imprimir esse relatório para ter o acesso a ele. Só que tem que ficar passando tela a tela aqui para fazer as manipulações, certo? Então, opcional ali a impressão do caixa. Feito isso, ó, então eu peço para a pessoa assinar ou não, aí depende do jeito que cada empresa trabalha, né? E aí a gente sempre vai ter pendência, sempre vai ter pendência. Eu não conheço nenhum posto aí que não sobra ou que não falta dinheiro, ou um comércio que não sobra ou falta dinheiro. Sempre tem. E aí o jeito que cada empresa trata que vai ser diferente. Então vamos mostrar como que lança isso aqui e as possibilidades do sistema. Então a gente vai ter aqui então o rateio de diferença.
Se for um caixa por turno, que eu tenho diversos operadores, a gente pode ratear essas diferenças, tanto proporcionalmente em relação à quantidade que cada pessoa vendeu, quanto nesse automaticamente registrar. Vamos supor que tem R$ 100 e tem 5 colaboradores, vou mandar 20 para cada um aqui, de pendência no final do mês. Então, cada um ali está me devendo 20. Então, vai depender do tipo de operação, se é operador por caixa, se é um caixa por turno, se é por frentista, depende. Mas beleza, fiz aqui então o tipo de rateio que eu quero fazer, vai ficar sobrando ou faltando para essa pessoa aqui algum valor. Na hora que eu acabar de confirmar o caixa, o sistema vai exigir alguma coisa aqui, que é o seguinte, que essa sobra ou que essa falta esteja lançada para algum colaborador. Se eu tentar confirmar o caixa sem lançar o rateio, vai dar um erro, pedindo para ratear, ou seja, para dividir esse saldo para essa pessoa, porque eu vou cobrar dela depois, enfim, alguma coisa eu vou fazer com esse rateio. Então, fiz o lançamento aqui do rateio da sobe e da falta. É aqui embaixo, ó, se quiser adicionar mais um atendente ou não. Eu vou ter que depois visualizar essas pendências. Como que visualiza essa pendência desse colaborador? Eu posso vir aqui e pesquisar por colaborador e período de emissão, igual eu pesquisei essa operadora. Então, vai mostrar aqui as diferenças positiva e negativa, porque sobra num dia e falta no outro, isso aqui é comum acontecer. E quando chegar no final do mês, por exemplo, eu vou usar essa tela aqui, ó. Agrupamento de título de colaborador para fazer a cobrança dessas pessoas, né? Então, como que é feito? Posso pesquisar aquela pessoa aqui, ou não vou pesquisar essa não, vou fazer o seguinte, vou pesquisar da minha empresa, os títulos de dentro do mês, um pouco aqui, mês. E aí vai trazer o nome de cada colaborador e o balanço final de cada uma delas. Somando as sobras e aplicando a diferença das faltas, a gente vai ter aqui então o que cada uma está me devendo. E aí a gente pode tanto é, é, fazer a liquidação numa conta fictícia, né, uma conta de ajuste, quanto cobrar de fato essa pessoa e tirar lá depois da folha dela. Então, como que é feito isso? A gente seleciona a pessoa que a gente vai fazer, pode fazer tudo em loja também. A gente vai agrupar todos os títulos, seleciona o período então que eu vou fazer isso, e aí eu já posso fazer a liquidação e vou falar o seguinte, ó, então esses R$ 11 vai entrar para minha conta X, vai entrar para o meu caixa administrativo, enfim. Aí a gente escolhe para onde que vai fazer esse direcionamento e pronto, aí acabou. Fechei meu mês, cobrei dessa pessoa aqui o que ela de fato estava me devendo, tá? Então, via de regra é assim que funciona um fechamento de caixa. O sistema então soma movimento numerário, que vai estar a sangria, com a espécie, para registrar quanto de dinheiro que entrou, e compara se a pessoa está faltando me entregar alguma coisa ou não. E esse checklist aqui, obviamente, não é, não é uma regra, cada empresa tem o seu tipo de trabalho, mas é uma recomendação, assim, sempre conferir esse passo a passo que confere dinheiro. Se quiser deixar o dinheiro por último, deixa, mas então vai lá na venda a prazo, voucher, vale, e aí acabou o dinheiro, acabou de conferir esses recebimentos, olha se está sobrando, se está faltando dinheiro. E as automações do sistema, então, são essas que eu comentei aqui. Então, integrações com cofres para fazer sangria automática e a questão dos cartões, o que eu acho bem bacana vocês testarem se não estiver usando ainda, que é deixar o sistema conferir o cartão automaticamente, através do arquivo que a gente pode puxar lá da adquirência, certo? Então é isso, para não ficar muito longo também, eu vou ver se tem alguma dúvida aqui. A gente já partir para os finalmente. Ó, o Daniel é o mestre da implantação, né? Obrigado. É isso. Aí o Douglas vai dar um tapinha nesse arquivo, pessoal, e a gente vai deixar disponível para vocês poder baixar esse documento, imprimir ou colocar alguma coisa a mais que vocês queiram fazer. Só foi uma sugestão que eu dou no caixa. Combinado, então. Pessoal, eu deixei aqui o link disponível aqui no Google Docs.
Vou colocar como comentário aqui para que vocês possam clicar e possam copiar. Está disponível, está gratuito. E aí, se vocês tiverem, no final desse documento, Marco Túlio, eu coloquei no nosso WhatsApp, caso alguém tenha algum tipo de dúvida, eu gostaria de esclarecer mais alguma coisa, ou gostaria de sugerir algum próximo tema para a nossa live também. Então, lá tem o nosso WhatsApp, é só você clicar lá, pessoal, que tá clicável, e você vai ter, no caso, acesso ao nosso WhatsApp, você manda uma mensagem para a gente. Você prefere que eu compartilhe no Docs ou como PDF, Marco Túlio? O que você prefere? Pode ser no Pode ser no Docs? Docs, porque cada empresa Mais vai, fácil, né? vai poder Poder manipular customizar, do né? seu jeito, exatamente. Perfeito. Pessoal, eu coloquei aí nos comentários, tá bom? Vocês podem, faz uma cópia desse documento, customize e personalize de acordo com as necessidades de vocês, acrescenta a logo de vocês, coloca o contato de vocês. E eu deixei também, no caso, o nosso WhatsApp do comercial para que vocês possam entrar em contato numa eventual dúvida ou se quiserem sugerir algum tipo de conteúdo também, tá? Bom, a gente vai abrir um espaço para as dúvidas de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida para compartilhar conosco, se não, posteriormente, né, ao encerramento dessa transmissão, a live ficará gravada e disponível no nosso canal, na nossa playlist. Você pode colocar um comentário lá também, que a gente entrará em contato assim que possível, tá? Tem o Daniel com um último comentário aqui. Parabéns, Marcos. Excelente explicação sobre o movimento de venda do terminal. Bem didática e minuciosa. Obrigado, Daniel, pelo feedback. E é isso aí, pessoal. A gente faz isso, tudo que nós estamos fazendo aqui, fazemos de forma colaborativa. Então, a 4 mãos, 6 mãos, a Uhum. quantas mãos forem necessárias para a gente entregar o melhor para vocês. Tá bom? Vou deixar um espacinho para caso alguém tenha alguma dúvida. Vou só lembrar que todas as quartas-feiras, 16 horas, horário de Brasília, nós temos o Adaptive Pets ao vivo, né? Então, na próxima semana nós temos mais um conteúdo para compartilhar com vocês. E caso vocês queiram sugerir conteúdos que ainda não foram abordados aqui, aproveita as nossas redes sociais, aproveita os comentários aqui, aproveita o WhatsApp que nós colocamos nesse documento que foi compartilhado anteriormente. Pode ficar à vontade para entrar em contato conosco lá e sugerir próximos temas, porque o Marco Túlio com certeza vai ficar muito feliz com a devolutiva de vocês e com a sugestão de vocês, e a gente vai se adequando aqui. A gente alinha a nossa agenda com a agenda de vocês, e assim que possível, assim, a gente coloca no ar aquilo que vocês têm pedido para a gente, tá bom? Esse WhatsApp que tá no o Douglas vai deixar no Documento. arquivo é o WhatsApp do comercial aqui. Pode me procurar e sugerir tema, tirar dúvida, assim, Perfeito. propósito. Toda ajuda é bem-vinda, né, Marco Túlio? É, exatamente. A gente não, eu sei que é impossível esgotar o nosso tema, mas às vezes ser mais assertivo de acordo com a demanda de vocês mais latente, talvez faz mais sentido para a gente também. Então, se você tem alguma necessidade mais atual, mais pontual neste momento, fica à vontade para mandar para a gente lá, né? Mas a gente sempre vai ter toda semana, todas as quartas-feiras, 16 horas, horário de Brasília, a gente sempre virá com um tema novo e sempre que possível com alguma participação especial também para compartilhar o contexto dessa pessoa, para compartilhar o conhecimento dela, para a gente deixar esse momento aqui cada vez mais rico. Eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer a colaboração de vocês, o feedback de vocês. Você que participou conosco ao vivo, muito obrigado. Você que vai assistir essa gravação posteriormente, deixe seu comentário também. A gente sempre pede para praticar os 3 Cs, né? Curtir, compartilhar e comentar. Então, se você vai assistir a gravação, curta também essa transmissão, deixe um comentário lá e fica à vontade para compartilhar, no caso, essa live que ficará gravada com outras pessoas também. Pessoal, automaticamente ela fica disponível no nosso canal do YouTube e assim que possível também a gente já adiciona ela dentro de uma playlist oficial, tá? Que tem desde o primeiro momento que nós fizemos, a primeira, nós chamamos de temporada 1, né, Marco Túlio? É, Então tá desde o primeiro módulo, então nós continuamos a partir do mês passado, então essa playlist está sendo populada a cada semana, então tem muito conteúdo legal ali, tem muito conteúdo interessante que vale a pena você maratonar assim que possível, aproveitar o feriado aí, ou então escolher o tema de acordo com a sua necessidade e deixar o seu comentário lá, tá bom? isso aí. Marco, eu quero agradecer a sua participação, a sua colaboração e a forma como você conduziu nosso webinar, a nossa live de hoje, e dizer que a gente se fala, a gente se vê novamente na próxima semana, né, no mesmo horário, às 16 horas, horário de Brasília, para mais um Adaptive Pets ao vivo. Assim que nós já tivermos o tema, pessoal, no máximo na sexta-feira, tá bom? A gente já vai comunicar isso em função do feriado, mas agradeço muito a presença de vocês, tá bom? Marco, obrigado Fechou? pela, Obrigado, Douglas.
pela live de hoje. A gente se vê na próxima semana. Obrigado, pessoal. Fechou. Até Tchau, mais. tchau.